Bom dia, meus irmãos, que a maravilhosa graça do nosso bom Deus continue fortalecendo a nossa vida, amém? Que alegria estarmos nesse domingo pela manhã, esse domingo que nos faz relembrar da ressurreição do Senhor, ocorrida aí há quase 2000 anos, e podemos ter a certeza de que se Ele vive, nós também vivemos e viveremos para a glória dEle, amém? Que joia, sejam todos bem-vindos, uma alegria saber que podemos celebrar o Senhor nessa manhã. Há muitos irmãos viajando, outros em casa descansando nesse feriado, mas nós vamos nos desgastar, para a glória de Deus nesse culto pela manhã, porque vale a pena, de fato, celebrar o Senhor. Eu estava pensando sobre, antes de lermos o texto para a mensagem, lembrando que no dia que o Senhor Jesus ele foi crucificado, a Bíblia, ela relata que o céu se escureceu. Houve trevas em plena luz do dia. O sol, de certa forma, se envergonhou e o céu se silenciou. Nem o brado do Senhor Jesus, quando ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Nem esse clamor do Senhor de fato foi respondido, porque era necessário que ele passasse por aquele ali. Este silêncio perdurou até o terceiro dia. E sabe qual foi, ou quais foram as palavras, as primeiras palavras que o céu pôde responder diante de tudo aquilo que estava acontecendo? Por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. Estas foram as primeiras palavras que o céu correspondeu nesses 3 dias em silêncio. E é por isso que nós celebramos, é por isso que nós que depositamos a nossa fé, a nossa esperança na pessoa do Senhor Jesus, temos o domingo como o dia da lembrança, do memorial, que nos faz, de fato, entender com toda a graciosidade, celebrar com alegria, porque o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele vive, Ele reina. Não tem a ver com uma data de ano a ano, tem a ver com todos os dias da nossa vida, tem a ver com todo o nosso encontro em que nos relacionamos. O domingo tornou-se o domingo do encontro, da celebração, porque semanalmente nós lembramos que no primeiro dia o nosso Deus, Ele vive, Ele reina e nós devemos celebrar. Por isso, meus amados irmãos, eu entendo que todos nós devemos contar os dias até chegar o primeiro dia, até chegar o domingo, para celebrar o Senhor. Isso não tem a ver com guarda de sábado, isso não tem a ver com guarda de domingo, isso tem a ver com o nosso interior de vida relacionado com aquele que vive. É uma celebração diária, mas é o encontro dos regenerados, dos salvos para a qual Cristo Jesus ressuscitou. Então, alegrei-me quando me disseram. Eu acho que podemos com mais celebração, Alegrei-me quando me disseram. Então venha para a casa do Senhor alegre. Venha para a casa do Senhor celebrativo, na certeza de que cada cântico, cada hino, cada oração, cada momento em que falamos a respeito do Senhor, nós temos a certeza, a convicção de que Ele vive e de fato Ele está presente em cada coração que crê. Amém? Por isso nós celebramos Cristo todos os dias, nós celebramos Cristo nessa comunhão do povo de Deus, quando nos reunimos em culto ao Senhor. Então não é uma feliz Páscoa, é uma feliz ressurreição, para a honra e glória do Senhor. Ok, isto posto, eu quero compartilhar nessa manhã o texto de Romanos capítulo 5. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 5. Os justificados têm paz com Deus, e essa paz tem tudo a ver com a ressurreição do Senhor Jesus. Tem tudo a ver com a ação de Deus por essa obra maravilhosa lá no Calvário, que Ele morreu por nós, mas que ressuscitou para nos dar a certeza e a garantia de que Ele vive, que nós também vivemos e viveremos para Ele em toda a eternidade. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, os justificados têm paz com Deus. Você está em paz com Deus?
São perguntas, né, para a gente responder com convicção, né? Você está em paz com Deus? Eu sei que lá no fundo do seu coração você fala amém, mas é para a gente celebrar mesmo. Ok, o texto diz assim, meus irmãos, acompanhem por favor. Romanos 5, a partir do verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que o Senhor nos abençoe a leitura e a explanação dessa palavra, hein, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai querido, Senhor de toda graça, bondade e misericórdia, como, Deus, podemos agradecer, senão adorá-lo e servi-lo por todo o teu empenho na obra da cruz? Como podemos, Deus, celebrar a vida se tão somente, ó Deus, não nos colocarmos em adoração e nos prostrarmos ante a tua santidade por meio do teu Filho Jesus, o ressurreto? Ah, Deus, como adoramos, como celebramos ao Senhor, como celebramos a vida, porque o Senhor vive e reina. O Senhor não continuou na cruz, o Senhor não continuou no sepulcro, mas o Senhor está à direita de Deus Pai, que lá e de lá intercede por nós. Por isso nosso coração se alegra, ele se aquece, porque temos a presença do teu Santo Espírito em nós. Louvado seja o Senhor, Deus, Senhor da vida, Senhor do céu, da terra, Senhor que habita e reina em nosso coração. Por isso a nossa alegria e contentamento está na pessoa de Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos, e este nome que há poder, que celebramos todos os dias para a glória de Deus Pai. Esta é a nossa oração, Deus, pedindo que o Senhor continue a falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos capítulos 13 e 4, nós abordamos de forma específica a doutrina da justificação. Lembre-se, quando falamos de justificação, nós estamos falando que Deus nos tornou justos quando éramos réus, condenados ao inferno. Lembre-se que essa justificação tem a ver com a substituição. Aquela cruz, aquela morte era para todos nós, no entanto, Deus então a tomou, colocando o seu Filho e colocando sobre os seus ombros o peso do pecado, todo o pecado que de fato nos condenava. Dessa forma, olhamos para a doutrina da justificação como uma ação graciosa e amorosa de Deus que nos dá, então, essa certeza de que nos tornamos justos não por méritos pessoais, não porque somos bonzinhos ou bonitinhos, mas porque, de fato, o amor de Deus que excede todo o nosso entendimento nos guardou em Cristo Jesus. E essa promessa de nos comprar para a sua glória, então, se cumpriu ali no Calvário. De fato, Deus tornou Cristo Jesus como pecado por nós, de forma que essa providência veio em nosso favor. A exemplo de Abraão, vimos também que ele acreditou na promessa de Deus, e o mesmo foi justificado. Justificado pela fé, não por obras, pois jamais alguém poderia alcançar esta graça se não fosse pela fé. Aqui no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele descreve aqui o resultado dessa justificação pela fé, trazendo para a vida daquele que experimentou esta poderosa obra da redenção, a verdadeira paz que o salvo encontra em sua alma. E não somente para este tempo que ainda vivemos neste mundo, mas especialmente para a eternidade. E dessa forma, meus irmãos, o justificado, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram perdoados, aqueles que creem pela fé na obra suficiente da cruz, então ele recebe de Deus a perfeita paz.
perfeita paz. Paz esta que ninguém pode nos tirar, ninguém pode dar, a não ser esta paz que vem de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Dessa forma, quando nós desfrutamos de paz no coração, mesmo em meio às adversidades, às ondas da vida que mexem conosco, pode ter certeza que não depende das circunstâncias, não depende de pessoas. Você não pode ter paz real pensando que é por falta de guerra. Você não pode ter paz real pensando que você depende do seu marido, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, você depende do seu emprego. Não, esta paz, ela excede o nosso entendimento. Essa paz, ela vem dos céus ao nosso coração. Esta paz, ela não é um sentimento, não é um momento emocional. Esta paz é uma pessoa, esta paz é Cristo. E se nós temos Cristo, então temos paz. E esta paz não é aquele momento que você fica tranquilo, um momento zen na sua casa. Ah, que paz. Não é isso. É uma paz que inunda o nosso ser, mesmo que você esteja num fronte de batalha, mesmo que você esteja debaixo de uma tempestade, mesmo que você esteja em momentos de tribulação. É uma paz que vem de dentro para fora, que traz no coração a certeza de que nós não estamos sozinhos. Nós estamos amparados pelo Senhor. Vejamos como o justificado pela fé, ele tem paz com Deus, porque é uma paz que nós podemos nutrir no coração pela fé em Cristo Jesus, tendo a certeza de que Deus também está em paz conosco. Sabe, é isso que é extraordinário. Temos paz com Deus, entendendo que nós podemos ficar com a consciência tranquila, porque a cruz de Cristo, a sua morte, o seu sangue nos perdoou de todos os pecados, mas tendo também a certeza de que Deus agora, Ele está em paz conosco, porque Ele olha Cristo Jesus em nós. Ele não nos olha como pecadores que estavam mortos em seus delitos e pecados, mas agora está em paz com Cristo. Vejamos aqui algumas ações, porque o justificado pode ter essa paz, então, com Deus. Primeiro, a justificação, ou o justificado pela fé, ele recebe este ato em amor. Veja o versículo 1. O texto diz: tendo, pois, sido justificados pela fé. Ora, em que fomos justificados? A justiça de Deus é o seu ato de absolver, então, e inocentar o culpado, mediante a pregação do Evangelho, ou mediante este pagamento exigido para livrar aqui o pecador da condenação. Lembrem-se que nós herdamos, a humanidade, ela herdou o pecado que condenava todos nós para o inferno. O pecado adâmico fez essa separação entre nós e Deus. Então, temos essa herança do pecado de uma condenação eterna. No entanto, somente alguém tão perfeito, justo, poderia nos substituir. Nenhum homem, fora Cristo Jesus, nascido de uma virgem, poderia, de fato, fazer algo para pagar o preço por nós. Nenhum pecador pode pagar pelo outro. Por isso, somente Jesus Cristo pagou. Abraão não poderia pagar. Moisés não poderia pagar. Todos os descendentes de Abraão, daquela linhagem em que pega os pais, ou os patriarcas, nenhum deles poderia pagar. José não poderia pagar, porque também era um pecador. Maria não poderia pagar, porque também é nascido e descendente de pecado. Paulo não poderia pagar. Mas somente o Senhor Jesus, nascido de uma mulher, mas concebido pelo Espírito Santo. Então ele e somente ele, era perfeito, justo e sem pecado. Por isso nós adoramos somente Cristo Jesus. Não há nada e não há ninguém que possa substituí-lo. Somente Ele morreu para nos dar o perdão dos pecados e derramou o precioso sangue. Somente Ele ressuscitou e somente Ele ascendeu ao céu. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu. Essa doutrina é a doutrina verdadeira. Ninguém mais pode subir ao céu, mas somente Cristo Jesus, que está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Por amor, Deus entregou o seu Filho para morrer por mim e por você, meu irmão. Entenda isso. E é dessa forma, então, que fomos justificados, fomos perdoados e fomos salvos.
e entra em cena o amor e justiça. Não seria eficiente a aplicação da justiça de Deus se ela não fosse aplicada com amor. Romanos capítulo 5, versículo 8, lemos: Deus prova o seu amor para conosco, porque quando éramos ainda pecadores, Cristo Jesus morreu por nós. Então, a dádiva do amor de Deus em entregar o seu Filho perfeito, justo e sem pecado por nós, foi por amor. Por amor a você, por amor a mim. Éramos pecadores, homens e mulheres condenados, mas mesmo assim, o amor de Deus nos envolveu de tal maneira. É como se Deus dissesse: por amor a você, meu filho, eu entrego meu filho para morrer no seu lugar. Você consegue compreender isso? Não há nenhum pai, nenhuma mãe que daria o seu filho para morrer por um suposto homem ou por uma suposta mulher, ainda que seja um parente nosso. Não. Muito mais dando o seu filho para morrer por nós pecadores. Homens e mulheres imperfeitos, depravados, ladrões, assassinos, estupradores e toda a espécie de homem e mulher que existe neste mundo perverso. Mas foi por isso que o seu amor, então, Ele nos apresenta graciosamente o seu Filho para morrer por nós. Somente Deus pôde fazer isso. A justiça do Senhor, meus irmãos, também será aplicada sobre aqueles que têm rejeitado a cruz de Cristo, isto é, a oferta de Deus para a nossa redenção. E Deus condenará essas pessoas também por amor. Sabe, nós não compreendemos muito bem como que esta ação graciosa de Deus em salvar pecadores por amor, entregando o seu Filho por nós, e desta ação graciosa de Deus em condenar pecadores não arrependidos também por amor. Deus salvará por amor e Deus condenará por amor. Que amor é esse, pastor? É um amor que você não consegue entender, é um amor que você não consegue avaliar, porque o seu amor, ele é um amor corrupto, é um amor que se deixa vender por aqueles que você gosta. Esse amor que você não consegue atenuar as ideias, as emoções, porque você tem um senso de justiça próprio e não um senso de justiça de Deus. E por que Ele condenará a humanidade sem Cristo? Por amor. Por amor ao seu Filho, porque o negaram. E por amor a você e a mim, que creram. Sabe, esta é uma situação que às vezes nos constrange, porque nós olhamos para as pessoas de forma diferente que Deus olhou. Certa vez, recentemente, uma pessoa bem conhecida nas mídias, ele disse que ele não consegue compreender um Deus que condenará seus filhos ao inferno, sendo que ele, como um pai, ele jamais faria isso. Sabe o que isso significa? Ele não compreendeu o amor de Deus. Porque nós que amamos os nossos filhos, nós os disciplinamos para que eles aprendam aquilo que é certo e errado e como, de fato, eles devem encarar a vida, para que não saiam dos trilhos do verdadeiro ensino, daquilo que de fato são os princípios e valores. Mas quando olhamos para a justiça humana, ela é capaz de aplicar justiça em tempo de obediência contra aqueles que de fato ameaçam a vida e a cidadania. Ora, se nós então aceitamos a justiça dos homens para aplicar a punição àqueles que estão contra a verdade, por que não aceitaríamos a justiça de Deus para fazer então a parte do amor, da justiça e do juízo sobre aqueles que de fato não receberam Cristo Jesus? Sabe por quê? Porque todo aquele que não crê em Cristo Jesus, ele se torna culpado da sua morte. Porque aquela morte foi para a humanidade perversa, corrompida. Mas quando cremos, entendemos que Ele substituiu em nosso favor. Meus amados irmãos, a justificação é algo extraordinário que precisamos compreender, porque nós não podemos continuar a viver uma vida cristã medíocre
tão somente entendendo que nós somos merecedores desse amor, somos merecedores dessa graça. Não, nós não somos merecedores dessa graça. Nós somos salvos por graça, mas não foi de graça. Foi por sangue, e sangue precioso, do único, perfeito, justo e sem pecado, que tomou aquela cruz por nós. Dessa forma, a justiça de Deus será assim aplicada sobre aqueles que têm rejeitado a obra da cruz, têm rejeitado a oferta de Deus para a redenção, pois quando todos estes comparecerem diante do tribunal de Cristo, receberão a devida justiça por negar o seu Filho, e serão julgados por amor a Cristo e àqueles que creem. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isto é a demonstração da justiça de Deus pelos ímpios, a demonstração do amor de Deus, justificando aqui os seus filhos. A segunda ação que podemos entender sobre o justificado ter paz com Deus, é que o justificado pela fé tem paz com Deus por meio de Cristo. Nós só podemos ter paz na alma e na consciência por meio de Cristo, não pelas coisas boas que supostamente fazemos. A justificação não apenas torna aqui o Filho de Deus justo, mas o faz ter paz com Ele. Veja o versículo 1, na parte B. Nós lemos aqui: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz se refere ao perdão de todo o pecado herdado lá no Éden. A pessoa sem Cristo, ela estava então condenada, sem nenhuma chance de por si só se salvar ou ser absolvido. A sua consciência, de fato, o condenava dia e noite. A sua alma, então, definhava em angústia e sequidão. E é esta a condição do homem sem Cristo. Por mais que as aparências, elas apontam uma suposta felicidade, por mais que as riquezas ou qualquer outra coisa que ele possa ter, ele demonstre e fale para as pessoas que ele tem paz por aquilo que possui, somente ele sabe que durante a noite, sobre o seu travesseiro, uma consciência sem Cristo e sem paz, sofre então em silêncio, porque ele tem temor de testemunhar o quanto sofre. Somente quando estamos lá na escuridão do nosso quarto, nós sabemos o que de fato passa na nossa alma. E se temos Cristo e ainda passamos por momentos difíceis, em situações em trevas da escuridão, imagine a humanidade sem Cristo. As pessoas, elas vivem por aparência. Certa vez eu estava passando perto de uma academia e eu vi uma moça sentada na frente da academia, ela mexendo no celular, e de repente ela fez uma cena que me chocou. Eu falei: meu Deus, é isto que muitas pessoas estão vivendo. Aparência. Uma máscara de felicidade para que o mundo veja aquele momento. Mas quando essa oportunidade ou este link para o mundo, ele fecha, ele apaga, então ela volta à realidade do que vive o seu coração. Nós não podemos viver de aparências, nós não usamos máscaras quando temos Cristo Jesus. Nós realmente devemos mostrar quem somos e por quem vivemos. Por isso celebramos Cristo Jesus. Isso não quer dizer que nós não nos entristecemos, isso não quer dizer que temos momentos difíceis, mas o que nós precisamos entender é que, embora as circunstâncias estejam ruins, embora as dificuldades, embora o enfrentamento da vida, da morte, nós temos paz com Deus. Porque não depende das circunstâncias, não depende das pessoas, não depende do que temos, depende somente de Cristo. E se temos Cristo, meus amados irmãos, então temos tudo que nós precisamos. A pessoa sem Cristo, ela estava condenada, mas quando ele foi encontrado pelo Senhor,
então ela recebe esta paz, essa dádiva. O salmista, ele retratou este sentimento de uma pessoa sem Cristo quando ele pôde recitar em Salmo 32, versículos 5, 3 e 5. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão então pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Só teremos paz quando realmente tivermos perdão. E o perdão que vem de Deus, e o perdão que nos dá o contentamento de saber que nenhum pecado do passado, do presente, do futuro, nenhum deles mais poderá nos condenar. A Bíblia fala que o Senhor então, quando nos perdoa, Ele pega os nossos pecados e lança na profundeza dos mares. Então Ele esquece e não se lembra mais. Não importa o que você fez no passado, não importa o que você fez agora pela manhã, não importa o que você ainda fará no futuro, em um momento de vacilo, em um momento de queda, o Senhor, pelo sangue de Jesus, Ele nos perdoará, porque a nossa vida está agora guardada em tuas mãos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem nos condenará? Será a morte, a vida, os anjos, as potestades, a altura, a profundidade? Não, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alegre-se, meu irmão, jubile-se, Ele ressuscitou dos mortos, e nós ressuscitaremos também, quando assim Ele nos chamar. Não dá para continuarmos prostrados em tristeza, diante das nossas misérias, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você confia no poder de Deus? Então descanse, porque Ele não é homem para mentir. Ele disse que nos perdoaria, e de fato tem nos perdoado, e tem nos assegurado a vida eterna. Estou certo que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Se nós ainda não temos paz, é porque de fato nós não acreditamos nas promessas do Senhor. Se nós ainda não conseguimos essa paz, é porque ainda nós não depositamos a nossa confiança no Senhor. Se nós ainda não conseguimos ter essa esperança, é porque nos falta Cristo. Nós precisamos, meus amados irmãos, nos reconciliar urgentemente com Ele. Esta paz não é a ausência de guerras, como já falei, ou ausência de tribulação, mas é ter a presença de Cristo em nós. Pois a paz não é um sentimento que dependa das circunstâncias. Esta paz é uma pessoa, esta paz é Cristo. Veja o que o Senhor Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Você entende isso? Se temos Jesus no nosso coração, Ele é a nossa paz. E Ele mesmo disse: olha, eu não estou dando essa paz como o mundo dá, ou como você pensa que o mundo pode dar, ou qualquer outras pessoas podem te dar. Eu estou dando a minha paz. E essa paz é incorruptível, essa paz, ela de fato é perene, ela não acaba. Não se perturbem seus corações, não andem ansiosos e nem tenham medo. Foi Jesus que falou isso, meu irmão. Então por que andar em temor por aquilo que talvez possa acontecer no futuro? E se é que vai acontecer alguma coisa no futuro, e ainda que aconteça no futuro, Cristo Jesus nos assegurará esta paz. Isso não depende de mim, não depende de você, depende de Cristo. É por isso que é pela fé. Tendo, pois, sido justificados pela fé, então temos paz com o Senhor.
Esta paz ela não foi obtida por algum esforço meritório, mas através da morte do seu filho, que foi sacrificado numa cruz, que derramou o seu precioso sangue, o sangue de um cordeiro. Foi isso que o apóstolo Pedro, ele pôde falar de forma assertiva àquela comunidade que estava dispersa. 1 Pedro 1, 18 a 20, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua vã maneira de viver, que lhes foi transmitido pelos seus antepassados, seus pais, seus avós, bisavós, até Adão. Não foi. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Todos os dias, quando abrimos a nossa Bíblia, quando buscamos ao Senhor, quando oramos para que o Espírito Santo de fato nos ajude a compreender essa mensagem, todos os dias o Senhor, Ele traz a certeza ao seu, ao meu coração, pelo Espírito que habita em nós. Meu filho, você está em paz com Deus, e Deus está em paz com você. Todos os dias, quando alimento a minha alma, quando me delicio nas páginas desta palavra que eu creio ser a palavra de Deus, então eu tenho contentamento e graça em saber que tenho paz com Deus e Deus tem paz comigo. Pastor, por que o senhor tem tanta certeza assim? É porque eu tenho uma Bíblia em casa. Porque eu sei que ela é a fonte inesgotável que me dará a certeza de ter paz. Porque eu sei que a minha alma, se não for alimentado por essa palavra, ela terá medo, ela definhará. E eu não encontrarei paz. Por isso, meus amados irmãos, não dá para ser um cristão sem entender o que essa palavra está dizendo. Talvez você enfrente muitos problemas e adversidades sem paz, porque você não está tendo certeza em procurar nessa palavra. Porque você não está tendo a piedade suficiente ou a humildade suficiente para entender que Deus está falando por meio dela. Talvez quando você abre, você não está acreditando que esta é a bendita e inerrante palavra de Deus, que alimenta completamente o meu ser, que leva cativa a minha consciência de que eu posso ter sim paz com Deus, porque ela nos apresenta Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Certa vez um pregador no passado, ele disse: há poeira suficiente na sua Bíblia que te condena ao inferno. Ele quis dizer que as pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91, as pessoas mantêm a sua Bíblia guardada na sua escrivaninha, as pessoas colocam a sua Bíblia indiferente em qualquer outro lugar, ou até mesmo no celular, que hoje temos esse privilégio que um dia testemunhará contra nós, para dizer o seguinte: mas você também tinha a sua Bíblia no seu smartphone. E você gastou muito mais tempo em passar vendo as redes sociais do que se dedicar lendo a palavra que você tinha e carregava no seu bolso. Quando o salmista diz: guardei a palavra no meu coração para pecar contra ti, ele não quis dizer que você tinha que fazer isso. Guardei a palavra no meu coração, pastor. Ele quis dizer que você guardou a palavra no coração é porque você compreendeu a mensagem de Deus e você agora trouxe em obediência àquilo que Ele quer dizer em todo o seu ser. Como o jovem purificará o seu coração? Obedecendo a sua palavra, trazendo à memória essa palavra bendita. Por isso, meus irmãos, a paz que temos com Deus só foi possível graças à obra da cruz
que aponta para o autor e consumador da nossa fé. Isto é, aquele que, segundo Paulo, olha o versículo 2, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esta é a maior dádiva do amor de Deus por nós, meus irmãos, pois ela nos justifica, nos dá a sua paz e nos mantém firmes, que nos traz esperança da glória de Deus. Terceiro e último, como justificado ele pode ter essa paz pela fé. Justificado pela fé por meio da paz que ele encontra em Cristo Jesus, ele se gloria nas providências de Deus. Ele tem paz, porque foi justificado. Ele foi reconciliado. E agora ele se gloria, sabendo, Deus, o Deus da providência. Ele então tem em suas mãos o governo e a soberania para conduzir a minha vida até que Cristo volte. Nós estamos guardados nas mãos daquele que jamais abrirá mão por nós. Entender isso, meus irmãos, é de fato ter paz. De forma extraordinariamente piedosa, encontramos neste texto aqui virtudes profundas que transformam as circunstâncias em oportunidades para viver a graciosidade do poder regenerador da obra da cruz. Ora, uma vez justificados, a paz que temos com Deus, meus irmãos, por meio de Cristo, faz das nossas lutas diárias um aprendizado para a vida, pois se nos gloriamos aqui, na esperança da glória de Deus, em tudo que nos gloriamos nele, receberemos graça sobre graça. Por isso nós lemos no versículo 3, não só isso, além de termos sido justificados e termos paz com Deus, além de nos gloriarmos nas providências do Senhor, ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como é que é, pastor? Nos gloriar nas tribulações? Isso mesmo. Deus, ele tem uma forma pedagógica totalmente diferente da nossa, né? Nós achamos que por vivermos sem tribulação, por vivermos em plena paz, isso é resultado de uma vida merecedora. Meus irmãos, quantos que fazem academia? Levanta a mão. Você está fazendo academia também? Que é isso, rapaz? Agora me deu uma invejinha agora aqui, ué. Tá. Você faz academia pegando 5 quilinhos todo dia? É isso? Você corre só 5 metros? Ou você vai se desafiando 5 quilos, 10 quilos, quantos quilos está pegando? Muito quilo, né? A academia pode ser uma forma pedagógica para entendermos o reino dos céus. O processo de Deus de nos santificar e de nos aperfeiçoar. Porque sem sofrimento, sem peso, você não terá resultado. Fica só nos 5 quilinhos para você ver. Vai continuar magrinho, do jeito que você está, ou gordinho, né? Dependendo. Mas começa então a se desafiar. Não, agora eu vou correr 10 quilômetros, 15 quilômetros. Vou pegar agora 15 de um lado, 20 do outro. Vou fazer um pino, mais o que? Me dá um nome aí. Remo, um monte de coisa. Aí vai chegar no momento que você vai estar bem posto com peso. Isso eu faço para mim, pega lá. Por quê? Porque você passou por um processo de estresse nos seus músculos. Para quem não sabe, eu fiz 2 anos de educação física, viu? Sou técnico em educação física. Não praticante, mas sou. Né? Então, quando você provoca esse estresse nos seus músculos, então você está ali eliminando certa química que ele vai desenvolver, ele vai ficar mais forte, as fibras ficarão mais resistentes, porque houve sofrimento. As pessoas querem crescer na fé sem sofrimento.
achando que a vida cristã é um rio ou uma estrada de pétalas de rosas. Não, meus irmãos. Jesus já nos ensinou isso. No mundo vocês terão um mar de rosas. Não. No mundo tudo dará bem. É isso? No mundo vocês terão tribulações, estresse emocional, físico e espiritual. Por quê? Deixa eu completar o versículo. No mundo vocês terão tribulações, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Quando vemos aqui que nos gloriamos nas tribulações, é porque tem um objetivo. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A geração mais sem perseverança que estamos tendo é essa que estamos vivendo. Porque elas não passam por tribulação, não passam por estresse, não passam por problemas. E ainda encontramos pais que evitam os problemas dos filhos. Não terão perseverança. Porque não saberão vencer uma luta, levantar, vencer outra luta, levantar, e a pior ainda, porque já passou por um processo, e então superará. Você sabia que tem pais que quando o filho tropeça, ele cai antes do filho, para o filho cair em cima, né? No meu filho, tem filho que não sabe a cor do sangue, porque ele nunca relou o dedão, o joelho. Nós precisamos entender, meus irmãos, que dificuldades e nãos, o que é nãos? Pai, eu quero isso. Não. No tempo, no momento, dê uma explicação. Ah, mas eu quero. Não. Leva para o cantinho e tem aquela conversa com ele. O porquê do não. Isso é estresse emocional. Ele precisa passar por decepções. Porque senão, meus irmãos, ele não terá resiliência emocional para os enfrentamentos da vida. Os pais podem até discordar de mim, mas meus filhos estão aqui que são homens hoje e mantêm-se firmes na perseverança. Porque eles receberam nãos. E eles souberam muito bem a cor do sangue, porque eles relaram o joelho quando caíram. E como um bom pai, eu falei assim, aqui, consegue andar? Então levanta. Isso. Agora vamos embora. Filho caiu, não levante, deixe levantar. Não estou querendo vocês, não. É porque se ele não entender que cair, consequentemente vem a queda, tem que ver o levante da pessoa, ele não vai aprender isso, irmãos. Caiu o filho. Está sangrando, sangue bonito, vem cá, né? Na minha época tinha metiolate, né? Que ardia. Eles falam que depois que parou de arder, o mundo mudou, mas enfim, vamos lá. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ora, a tribulação também é uma forma de nos tornar maduros na fé. E esta fé, eu quero dizer, é uma fé genuína. Isso torna evidente, meus irmãos, que a perseverança na jornada cristã, ela só é possível quando passamos por tribulação. É pela perseverança que testemunhamos uma vida transformada e justificada. Lucas capítulo 21, versículo 9 diz, e perseverando vocês obterão vida. Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 12, se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Apocalipse 2, 3, você tem perseverado, suportando sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Quer forjar a sua fé? Entenda as oportunidades de problemas, tribulações e sofrimento. Isso te tornará perseverante na sua jornada. As outras providências de Deus que o justificado pela fé obtém aqui, por meio dessa paz que vem de Cristo, meus irmãos, é que em consequência dessas tribulações que o faz perseverar, ele então recebe um caráter aprovado. Tribulação, perseverança
e a perseverança, caráter aprovado. É o verso 4, a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, a esperança. Isto é, ele se torna parecido com Cristo. Quando entendemos o problema, a tribulação, quando entendemos que ela gerou em nós uma perseverança, ela agora imprime em nós o caráter de Cristo. Isso tem a ver com o caráter aprovado, uma imagem esperada de Deus. Esse caráter, meus irmãos, só é aprovado porque o Pai vê Cristo naquele que nasceu de novo. Segundo Coríntios 3:18, e todos nós que em face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a imagem que estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem o Senhor, que vem do Senhor, que é o Espírito. E por fim, tendo a imagem de Cristo, o Senhor nos assegura a esperança. Tribulação, perseverança, caráter aprovado e esperança. A pedagogia de Deus para o justificado, aquele que encontra paz em Cristo. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A doutrina da justificação é tão profunda que nos traz a percepção de que Deus nos tornou justos pela obra da cruz e nos concedeu a paz que excede todo o nosso entendimento, guardando os nossos corações, guardando as nossas mentes na pessoa do seu Filho Jesus. Filipenses 4:8 fala sobre isso. Dessa forma, temos paz com Deus, por providência divina. E Deus tem paz conosco, vendo o seu Filho em cada um de nós. Só lhe deu glória. Somente a Deus toda a glória, por nos dar paz em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa paz que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo teu perdão, que, ó Deus, nos reconcilia com um Deus santo, com um Deus provedor, com um Deus soberano, com um Deus cuidador, que tem paz também conosco. E esta paz é graças à obra da cruz. Esta paz é porque o Senhor vê em nós o teu Filho. E assim, ó Deus, não vê mais o pecado que nos condenava, mas a justiça aplicada naquela cruz. Louvado seja o teu nome, por esse grande amor que em Cristo Jesus nos tem dado. Te louvamos, Deus, nos ajude a compreender as circunstâncias da tribulação, nos ajude, ó Deus, a termos perseverança nessa jornada, para que tenhamos um caráter aprovado, a imagem de Cristo em nós, e assim renovar a nossa certeza de esperança, de um futuro que nos aguarda com o Senhor nos céus. Esta é a nossa oração, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós encerraremos a nossa transmissão agora. Que Deus abençoe o pessoal de casa. Logo mais, à noite, 19 horas, estaremos aqui. Amém. Nós teremos 5 minutinhos de intervalo, que nós teremos uma classe única hoje.